Fala radicais, eu sou o Adair Lima e hoje eu vou te ensinar como que você pode quitar o seu financiamento muito antes do planejado, tá? Então, fica nesse vídeo aí que eu vou te ensinar passo a passo como eu fiz, os erros que eu cometi para que você não cometa os mesmos. Se você tem um contrato aí de 24, 48, 60 parcelas, isso não importa. Esse passo a passo que eu vou te ensinar, ele funciona para todo tipo de contrato de financiamento. Seja financiamento de veículo, financiamento de imóveis, para qualquer tipo de financiamento. E a gente não vai entrar no mérito aqui, pessoal, se vale a pena mais um consórcio, se vale a pena pagar à vista, enfim. Nesse caso aqui, eu vou contar o meu relato pessoal de que eu tive que realmente financiar um carro na época, eu não tinha outra opção, tá bom? Eu dei um valor de entrada relativamente baixo, que é a realidade da maior parte dos brasileiros. A gente tem um valorzinho ali para dar de entrada e você tem que financiar o restante do seu carro em N parcelas, né? Então, é esse o meu caso. Eu vou te contar como eu quitei antecipadamente o meu carro, como que eu consegui um desconto muito bom aí fazendo a quitação antecipada, e isso pode se aplicar a qualquer um, tá bom? Independente de quantas parcelas ou do valor da sua parcela, você pode antecipar o seu carro também, a sua casa, o seu apartamento. Esse vídeo aqui se aplica a qualquer tipo de financiamento, tá bom? Bom, e eu trouxe alguns números aqui para vocês possam entender como que se deu esse financiamento. Na época, eu tinha um financiamento do valor total aí, o meu carro, ele saiu na verdade, né, pelo preço que ele foi vendido para mim foi R$ 53.900. Eu dei na época uma entrada aí de R$ 11 mil ali na hora via Pix. E eu financiei, no total, R$ 45.098,36. Foram 48 parcelas que eu tinha que pagar no valor de R$ 1.515,49. Ou seja, no total, se eu pagasse todas as 48 parcelas ali, eu pagaria R$ 83.743,52. Resumindo, eu tinha que pagar todos os meses aí R$ 1.515,49. Eu vou te explicar ao longo do contrato como que eu descobri que dá para reduzir bastante esse valor da parcela, tá bom? Vamos ao que interessa. Eu vou te mostrar aqui a tela do meu do banco onde eu fiz o financiamento do carro, tá? Vocês vão ver aqui que ele estava programado para 48 parcelas, então seria 48 meses, né? Ou 4 anos. O financiamento aqui ele iria até o ano de 2027. Nós estamos aqui em fevereiro de 2026 e, graças a Deus, o meu carro já está quitado. Então aqui, como vocês podem ver, a primeira parcela do meu contrato, ela vencia no dia 18 de maio de 2023 e eu paguei ela no dia 8 de maio de 2023. O valor original da parcela R$ 1.515,49 e eu paguei R$ 1.515,49. Até aqui tudo bem. É o valor da parcela, valor devido, eu paguei ela antes do vencimento, porém eu paguei o mesmo valor da parcela. Já na segunda parcela aqui, pessoal, olha só o pulo do gato. Eu descobri que se eu antecipasse o boleto, eu pagasse ele antes, eu pedisse ao banco um boleto atualizado antes da data do vencimento, eu ganhava um desconto relativo aos dias aí até a data do vencimento. Então, já na segunda parcela eu descobri isso. Ou seja, aqui o vencimento continuava 18, aqui no caso 18 de junho, eu paguei no dia 7 de junho e a parcela era R$ 1.515,49 e eu paguei R$ 1.504,10. Ah, Aldair, mas é um valor pequeno que você antecipou aí, você vai receber R$ 11 apenas de desconto. Como que isso se dá ao longo do contrato? Como que você vai conseguir de fato quitar o seu financiamento antecipadamente e obter desconto, que é o que você prometeu, né? Então, pessoal, a questão é, você consegue fazer isso, você consegue antecipar suas parcelas, você consegue pagar mais barato, ou seja, o seu financiamento ele tem um período de duração. E o banco quer que você pague as suas parcelas dentro do prazo, até antecipadamente ali, só que o banco não quer que você amortize. Por quê? Quem amortiza, antecipa parcelas, ele vai estar pagando menos juro. E o banco quer que você pague os juros, o banco quer que você pague o valor total. E aí eu coloquei isso aqui numa planilha, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse controle. Então as parcelas iniciais aqui,
algumas pagas exatamente no valor, que era o valor original, não teve desconto nenhum, e tiveram outras que elas tiveram de fato um desconto ali, tá? Que foi antecipação dentro do próprio mês. Eu fiz a antecipação do boleto dentro do próprio mês. Você pode fazer contato com o banco e pedir esse boleto com a data antecipada ou então pelo próprio aplicativo. Hoje em dia muitos bancos disponibilizam um sistema de amortização dentro do próprio aplicativo. Então você pode escolher ali a parcela que você quer antecipar e já emitir ela para dentro do mês. Eu pagava ali todos os meses a minha parcela normalmente, tá? O valor que já era para vencimento dentro daquele mês eu pagava. E o adicional, que é o que sobrava ali, digamos, de um 13º, o que sobrava de um freelancer que eu fazia, toda a renda extra que eu tinha, o dinheiro entrou na minha conta, eu ia lá e amortizava. Por quê? Isso gera um efeito psicológico muito bom, pessoal, que não tem benefício maior do que você ter a sensação de estar realmente adquirindo um bem que é seu. Por quê? O banco, ele paga ali o carro para você retirar ele da agência, ele paga o vendedor, né? O vendedor recebe o valor integral do carro, do veículo, só que você ainda fica devendo dinheiro para o banco e a garantia é justamente o bem, que é o carro no caso, né? Então o carro ele não é literalmente seu, ele está com você até você pagar todas as parcelas. Digamos que você atrasou 1, 2, 3 parcelas ali, automaticamente o banco vai pedir o bem de volta, que é o carro, tá? E você vai ter que fazer o pagamento da dívida. Então o carro ele não é seu de fato. Você tem que pagar todos os meses ali até o final do contrato para que você realmente quite e ele seja realmente seu. Tanto é que no documento aparece lá uma observação dentro do documento que tem uma alienação fiduciária, ou seja, você não pode vender, você não pode fazer qualquer tipo de negociação, transferir o veículo enquanto ele não for completamente quitado, tá? E voltando para a nossa planilha aqui, vamos acompanhar mensalmente como é que foi feita essa amortização. Então, nas parcelas iniciais ali, a gente realmente não tinha grandes descontos, a gente não fazia amortização de meses, a gente só fazia dentro do próprio mês a antecipação. E a partir da parcela 29 aqui, ó, foi quando a gente observou de fato um grande desconto. Por quê? A partir da parcela de número 30, eu comecei a amortizar o mês seguinte. Então, eu ia lá, dizia qual que era a parcela que eu queria pagar e o banco me disponibilizava o boleto com antecedência sem os juros. Olha que legal. Nesse caso aqui, ó, ainda não era tão grande o desconto porque eu estava amortizando a parcela do mês seguinte. Então eu estava no mês 30 e estava pagando a parcela do mês 31. Eu estava no mês 29 e pagando a parcela do mês 30. E isso, para efeitos de redução de juros, não é muito interessante, pessoal, porque realmente a maior incidência de juros são nas últimas parcelas. Então, você deve antecipar sempre as últimas parcelas. Então, é sempre o prazo do contrato e as últimas parcelas que é o mais interessante, é o que mais dá desconto. E você pode observar isso aqui na planilha, que o valor ele vai aumentando. Ele passou de 100 para 130, 160, 180, passou de R$ 200 aqui no caso, passou de R$ 300. E nas últimas parcelas aqui, ó, que foi a parcela de número 48, eu consegui R$ 569,63 de desconto, ou seja, praticamente R$ 570 de juros. Lembra lá no início que eu falei para você que o valor do meu carro ele foi comprado lá para o vendedor a R$ 53.900? Então, esse foi o valor que era a tabela dele, foi o valor que foi pago. Eu dei 11 mil de entrada e o restante eu financiei em 48 parcelas. Se eu pagasse isso até o final, as 48 parcelas, eu ia pagar aqui um total de R$ 83.743,52. Ou seja, eu ia pagar num carro que foi 53 mil, 83 mil. Então é assim que os bancos ganham dinheiro, pessoal. Os bancos são as empresas que mais lucram dentro do nosso país. Você vai ver N notícias aí falando que o Banco X lucrou tantos bilhões, o Banco X lucrou tantos milhões, enfim. Banco sempre vai sair ganhando, porque ele empresta dinheiro para você, mas a incidência de juros ela é alta, tá bom? A taxa de juros no nosso país ela é alta. Então, num carro de 53 mil reais, eu paguei 83 mil reais, ou seja, 30 mil reais somente de juros. E o total que eu paguei aqui antecipando as parcelas foi de R$ 77.644,47, ou seja, eu consegui aí um total de R$ 6.099,05 de economia. Praticamente R$ 6.100 a menos que eu paguei no meu veículo porque eu antecipei.
Então a dica é essa, você tem que antecipar as parcelas do seu contrato. Quanto antes você pagar, menos juros você vai pagar, isso é muito importante. E eu até reservei aqui um print que eu recebi de um e-mail na época, que para mim foi o momento mais importante desse processo, foi quando eu vi que realmente o que eu tinha feito tinha dado resultado. Esse e-mail aqui eu recebi ele em 2025, tá? E o e-mail diz o seguinte: olá, Odair, estamos enviando um termo de quitação do seu financiamento, ou seja, eu recebi uma carta do banco falando que eu quitei o meu financiamento, e isso praticamente 2 anos antes do planejado. A ideia era que o meu contrato fosse até 2027, mas eu quitei ele em 2025. E olha só, pessoal, a única coisa que eu me arrependo nesse processo é de não ter começado antes. Por quê? Eu fiz um gráfico aqui mostrando para vocês o valor das parcelas ao longo do meu contrato para que vocês entendam que o quanto antes você começar a quitar suas parcelas, a antecipar, melhor vai ser para você, tá? Essa linha azul aqui em cima, ela é a linha do valor original da parcela, ou seja, acima de R$ 1.500 aqui, ó, praticamente R$ 1.500 de parcela. A linha laranja mostra o valor que eu paguei da parcela. Então aqui, ó, no início do nosso contrato, pagamos o valor total e esse valor ele foi diminuindo ao longo do tempo aqui, olha só, até chegar a R$ 945,86, que foi o valor da última parcela que eu paguei. Percebam que eu demorei para perceber isso, eu demorei para entender que dava para antecipar e pagar mais barato na parcela. Foi por volta aqui da parcela 30 foi que eu fui perceber que dava para reduzir o valor da parcela. E ela foi diminuindo, diminuiu drasticamente. Pus até uma seta aqui para mostrar para vocês que realmente ela reduziu para um patamar muito baixo. Foram mais de R$ 560 de desconto por antecipar a parcela, ou seja, pagar antes da data planejada. Se eu tivesse começado esse processo antes, por isso eu digo que eu me arrependo, porque era para mim ter economizado ainda mais. Se eu tivesse começado aqui, logo no início do contrato, a amortizar, provavelmente esse gráfico teria uma linha mais linear dessa maneira aqui. Ou seja, eu pagaria mais barato ao longo do contrato. Bom, é essa a minha experiência. Financiei meu veículo, eu paguei ele antecipadamente, paguei muito mais barato, economizei muito dinheiro. Você viu aí praticamente R$ 6.100 de desconto por ter antecipado as parcelas. É algo que dá para você fazer. Então, aquele dinheiro que você recebe a mais no final de semana, um 13º, umas férias, seja lá qual for o valor que entrar mais na sua conta ali, um freelancer que você fizer, já vai lá e antecipa, amortiza, porque você vai estar literalmente economizando dinheiro. E o dinheiro, uma vez na sua conta, depois que você economizar, você pode investir em outras coisas, tá? A recomendação que eu dou para você é que faça contato com o seu banco e peça a eles uma relação das parcelas, tirando aí os juros, né, a amortização. Faça isso, faça contato com o seu banco, busque antecipar suas parcelas, porque você antecipando, você economiza muito dinheiro, tá? No meu caso, eu poderia ter economizado ainda mais, pena que eu descobri isso tarde, mas você não vai cometer o mesmo erro que eu, né? Se você tem um financiamento ativo, já faz contato com o banco, entra no aplicativo e tenta ver o quanto antes como que você faz para antecipar suas parcelas. Então deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque a gente trata as nossas finanças pessoais de maneira muito séria, tá? A gente não deixa dinheiro na mesa, e se tem uma coisa que eu não gosto é de dar dinheiro para banco. Os bancos já estão ricos, os bancos já têm muito dinheiro, e aqui nós vamos aprender a tirar esse dinheiro dos bancos, tá? Nós não vamos dar dinheiro para o banco, nós vamos economizar no nosso financiamento, fechou? E agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários quantas parcelas ainda faltam para você quitar completamente o seu carro, ele ser seu de fato e não ser mais do banco, é claro, né? E comenta também se você vai fazer contato com o banco e vai pedir para que eles te informem qual que é a economia que você vai ter se você reduzir, se você antecipar suas parcelas, tá? Já entra no aplicativo do banco aí, faz uma simulação, veja se você não está deixando dinheiro na mesa, tá?